acho que as expectativas, a principal expectativa que nós temos aqui na PRDU é recuperar um papel que sempre foi importante da PRDU, que é recuperar a capacidade de planejamento. Eu acho que essa é a grande, acho que talvez a mais importante função dessa pró-reitoria, né? Não é à toa que ela chama de desenvolvimento universitário, né? Então, isso pressupõe, lógico, ter os instrumentos para se pensar o planejamento, e quando nós estamos falando em planejamento, nós temos que pensar em várias dimensões, né? Um está associado ao planejamento, né, das próprias carreiras da universidade. Estamos pensando aqui na carreira dos servidores não docentes, né, da carreira PAEP, estamos pensando aqui na carreira dos docentes, tanto das carreiras especiais quanto do magistério superior, e estamos pensando também na carreira dos pesquisadores. A principal diretriz aqui, nesse sentido, tem sido o que a gente imagina implementar, né, nessa gestão, é devolver à universidade, devolver aos seus servidores, né, a capacidade deles administrarem suas próprias carreiras, né. Eu diria que as condições hoje financeiras nos permite, né, ou as condições nos permitem que a gente não tenha mais que impor restrições, né, na progressão das carreiras, permitindo que, desde que obedecido aí os critérios, eu diria basicamente o mérito, olhando para a questão do desempenho, né, no caso dos servidores, o desempenho e a complexidade das suas funções, no caso dos pesquisadores e docentes, a questão, né, dos perfis dos centros e núcleos das suas unidades, se obedecido esses critérios de mérito, que eles possam progredir, né? Acho que isso é uma mudança realmente de diretriz, é uma mudança eu diria, de política para as carreiras na universidade. Ainda com relação ao planejamento e o desenvolvimento da universidade, está claro de que nós ainda temos muito que avançar do ponto de vista da institucionalidade. A Unicamp tem, né, muitos órgãos, né, aqui administrativos, e há uma necessidade, eu diria, premente mesmo, uma necessidade para ontem, né, de integrarmos mais esses órgãos, né, criar sinergias, né? E para isso se pressupõe primeiro uma interação muito importante, que vai desde de um diálogo aberto entre todos os representantes, responsáveis, gestores desses órgãos, né? Mas também a questão de fornecer uma estrutura para que isso possa ocorrer, né? Infelizmente, nós ainda temos eu diria, um grau de integração, um grau de os sistemas utilizados na universidade, de todas as ordens, né, eles não estão devidamente integrados, eles não te dão uma resposta necessária para o gestor. Então, isso é fundamental também que a gente possa avançar nesse processo de planejamento, de qual é a universidade, a gestão de como nós queremos essa universidade. E outra, obviamente, é pensar, junto com toda a comunidade, qual é a universidade que a gente quer para o futuro, que nós entendemos, né, uma universidade que tem que ser, certamente, à frente da sua sociedade, uma universidade que tem que ser inovativa o tempo inteiro, isso é o DNA da Unicamp, né, as suas pesquisas. Ao mesmo tempo, ela é uma universidade que tem que ser cada vez mais inclusiva, tem que caminhar na direção, né, de ser uma universidade também cada vez mais sustentável. Ainda eu agregaria a isso uma universidade que crie pontes, que converse cada vez mais com a sociedade. A crise, ela ainda é uma preocupação muito grande, porque a crise tem vários desdobramentos. Nós não estamos falando apenas de uma crise econômica que permanece, nós estamos falando também de uma crise política que é muito séria,
inclusive como ela se reflete na ideia da importância do setor público, na importância da universidade pública, sobretudo uma universidade pública de qualidade e inclusiva. Mas também temos hoje uma crise na saúde, provocada aí pela pandemia, que impõe para a universidade muitos desafios. Não bastasse os nossos desafios associados à nossa dimensão acadêmica, de pensarmos a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, mas também como lidar com essas crises todas. Então, aí a PRDU cumpre um papel muito importante, porque, de um lado, nós temos que trabalhar dentro da realidade que hoje nos está colocada, em termos de recursos, em termos do próprio, das leis vigentes. Eu cito aqui a Lei Complementar 173, que cria várias restrições para as atividades da universidade, para os gastos, para as despesas da universidade, fundamentais, eu diria, para o seu desempenho, mas também, quer dizer, não apenas essa questão, mas olhar de como diante dessa restrição de recursos, priorizar a utilização desses recursos. Olhando para um prazo um pouco mais curto, nós sabemos que teremos que retomar nossas atividades presenciais na universidade. Isso também exige um planejamento, um retorno seguro, um retorno gradual mais seguro, evidentemente nos baseando nos protocolos que os especialistas desenham para a universidade, mas isso exige uma mudança, são mudanças importantes, exige também a necessidade de ter infraestrutura para essa retomada segura, exige o planejamento dos recursos necessários para essa infraestrutura, exige a renegociação de vários contratos das atividades. Então, só imaginar, aos poucos retomando as atividades. Isso significa que, do ponto de vista do nosso transporte, do ponto de vista das nossas refeições, servidas aí nos nossos restaurantes universitários, tudo isso vai mudando, o volume de serviços. Então, a necessidade de se planejar essa retomada, esse aumento gradual das atividades e dos recursos envolvidos com isso. Então, conviver no curto prazo, diante dessas restrições impostas por essas crises, é um grande desafio. Para o médio e longo prazo, Felipe, eu te diria, quer dizer, há sempre uma expectativa de que o país possa voltar à normalidade, que o país possa voltar a uma trajetória de crescimento e, se possível, e desejável, também de um desenvolvimento social, de um desenvolvimento ambiental, de um desenvolvimento tecnológico. E aí a universidade, eu sempre repito isso, enfatizo muito essa questão. A universidade, ela é protagonista dentro dessa atividade. A universidade, ela é parte da solução e não do problema. Quando nós olhamos a universidade pública e de qualidade, ela tem um papel chave quando a gente olha para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento ambiental do país. É daqui que saem, é das universidades que saem ótimas propostas, ótimas soluções, as tecnologias que beneficiarão a sociedade. Então, para o médio e longo prazo, a nossa expectativa é essa, de poder recuperarmos na integridade as nossas atividades, que os recursos possam ser suficientes para financiarem de forma adequada nossas atividades de docência, de pesquisa e de extensão. Então, eu diria que esses três pilares, a valorização das pessoas através das suas carreiras, a questão da reposição e o reajuste dos nossos salários, a recuperação do nosso poder aquisitivo, bem como as contratações, elas são certamente uma demanda da comunidade como um todo, uma demanda justa, eu diria. Só que, de outro lado, nós temos também que ter a responsabilidade, eu diria, financeira,
de acomodarmos essas demandas dentro do nosso orçamento. Sermos coerentes, a política tem que ser adequada, permitindo que essas demandas possam, dentro do possível, gradualmente sendo atendidas diante das nossas condições financeiras. Condições que têm, por enquanto, sinalizado na direção de uma melhoria substancial, só que diante de um quadro externo bastante crítico, quando a gente olha para a crise política, para a crise econômica, para essa crise sanitária, tudo isso num cenário não apenas doméstico, mas também um cenário internacional bastante conturbado, trazem muitas incertezas, e, portanto, seria impossível a gente dizer com certeza de que o quadro seguirá uma trajetória, o quadro econômico seguirá uma trajetória agora de recuperação duradoura. Portanto, a responsabilidade nossa fiscal é acomodarmos todas essas demandas, tentarmos atender dentro do possível essas demandas da comunidade, mas, de outro lado, com essa responsabilidade fiscal, sabendo que esse orçamento é limitado, que esse orçamento, que a nossa arrecadação está sujeita a algumas incertezas importantes, então a ideia é combinar essas duas dimensões, e isso exige certamente muita atenção, muito planejamento e uma capacidade de muita eficiência na execução do nosso orçamento.